azeite. Pergunta para teu irmão: o que é que você tem na tua botija nessa noite? O que você tem na tua botija nessa noite? Agora olha para cá. Quando alguém vai abastecer um veículo em um posto de gasolina, logo o frentista vai estar em pé e vai perguntar para o dono do veículo: quanto é que você quer que eu coloque no seu veículo? Se alguém tiver com dinheiro no bolso, vai dizer: enche o tanque. Mas se alguém tiver para baixo, vai dizer: bota 10, bota 5. É assim ou não é? Quando alguém não tem dinheiro, vai dizer assim: bota 10, agora bota rápido, eu quero ir embora. Para ninguém ver que eu estou colocando 10. O que você está dizendo, pastor? Deixa eu dizer, nesta noite, o cientista Espírito Santo está aqui. E ele está com uma bomba dentro do teu vaso. E está perguntando: quando é que você tem que colocar azeite? Quem tem fé para dizer que deixa tudo? Alguém já está entendendo lá. Se prepara, que a palavra do Espírito Santo está começando. Alguém já está sendo cheio. Alguém já está sendo cheio. Glória a Deus! Oh, manda coisa lá surida, manduricaturia. Oh, meu cinema, 14 bindara, mandúria, oh, glória. Irmão, isso é só para quem crê nesta noite, irmão. Eu não tenho problema, eu escuto isso, por exemplo. Eu não tenho problema de pregar para pouca pessoa, para muito. Eu tenho um DVD gravado com quase 3.000 pessoas pregando na maior vigília lá em Pernambuco. Mas nesta noite Deus está dizendo: enquanto eu estou ministrando, Deus está quebrando o grande laço. Senhor, acredita? Como assim? Deixa eu te dizer. Deus está quebrando tanta onda de macumbaria, feitiçaria. Alguém está trabalhando, mas Deus está dizendo: eu estou quebrando que alguém preparou do outro lado. Jesus está dando livramento igual a Maria. Você está orando aqui, Deus está dizendo: eu estou livrando a tua família do outro lado. A Bíblia diz, irmão, que aquela viúva, ela tinha uma botija, e dentro da botija tinha um pouco de azeite. Mas eu já ouvi algum pregador pregando sobre esse texto, e pastor, alguém fala sobre o escredor, alguém fala sobre a viúva, alguém fala sobre Eliseu. Mas quando eu analisei o texto, eu vi a importância. Perceba que a botija está desprezada. A botija, em nenhum momento a mulher está lembrada dela. Vai dizer que vai levar os seus 2 filhos, e ela chega à presença do profeta Eliseu. E Eliseu pergunta para aquela mulher: o que é que tu tem em casa? Aquela mulher vai lembrar que tem uma botija. E é verdade que essa botija foi nada mais, nada menos que Deus usou para trazer um milagre para dentro da casa daquela mulher. É verdade que, segundo a Bíblia, vai nos dizer que os credores significa
significa o diabo que estava vindo para pegar os 2 filhos daquela viúva. A viúva simboliza a igreja e Eliseu simboliza o próprio Deus. A Bíblia diz que Eliseu vai olhar para aquela mulher e vai dizer: vai até o teu vizinho e pega vasilha, mas não toca, mas pega muito. A primeira coisa que eu observo aqui, pastor, é que se esta mulher ela não tivesse em comunhão, se essa mulher ela não tivesse em união com os vizinhos, o milagre dela seria pequeno. É verdade que diante da igreja, muitas vezes na rua onde alguém mora, é difícil de alguém dizer que é crente. Muitas vezes na rua onde alguém mora, não tem comunhão com os vizinhos e não tem comunhão com alguém que mora do outro lado. Mas quando eu vejo esta mulher, eu percebo que o milagre só aconteceu porque ela tinha comunhão com os vizinhos. Esta mulher, ela dava um bom testemunho de crente. Essa mulher, ela era diferente na sociedade. A Bíblia diz que ela vai à presença do vizinho e ela pede para os vizinhos vasilha e não pede pouca. Mas a Bíblia diz que Eliseu disse para aquela mulher: tu entra dentro do teu quarto, fecha a porta com os teus filhos e o milagre vai acontecer. Quem acredita que é o milagre vai acontecer? A Bíblia diz, missionária Camila, que ela pegou os 2 filhos e ela entra dentro do quarto e leva a botija com um pouco de azeite. Quando eu estava lendo esse texto, deu um nó na minha mente e eu fiquei sem entender, mas Deus como pode uma botija com um pouco de azeite encher todos os vasos que aquela mulher pediu emprestado? E Deus falou para mim: Aldair, para eu precisar fazer um milagre, eu não preciso de muita coisa para eu fazer milagre. Não precisa de muita gente, mas para Deus fazer milagre, só precisa de um pouquinho de azeite na botija. Sabe o que eu estou dizendo? Enquanto tiver azeite na tua botija, o milagre vai acontecer. Meu Deus do céu, a mão de Deus aqui, a mão de Deus aqui, e Deus já diga para meu povo que nesta noite é noite eu chego aqui já. É noite de Deus chego. Ah, meu Deus, levanta a mão para adorar. Olha para cá, eu preciso encerrar, senão eu vou ficar só nessa viúva. Não dá só fogo, estou ficando rouco. A gente prega quase todo dia, dificuldade. Olha lá. Ah, veja, irmão, que coisa interessante. Quando ela entrou, pastor, dentro do quarto, ela entrou com seus 2 filhos. Quando ela entrou com os 2 filhos, pastor, ela levou a botija que tinha um pouco de azeite. Os irmãos sabem que criança não para, é ou não? Eu estava vendo a experiência para lá e para cá, teve um cara bem revoltado aqui, lá que tocava cada tapa no banco, eu digo: olha lá. Eu digo para minha esposa: quando vi o meu, hein, não vai ter quem segure. Escuta lá. Quando era, oh, glória. Aí ela foi, irmão, os 2 filhos. Aí estava o bicho. Eu fico imaginando aquelas crianças dizendo: mamãe, tudo está do jeito que você pediu. Os vasos estão tudo aqui no chão, no quarto. Já colocamos todos no chão. E agora o que vai acontecer? Irmão, eu fico imaginando aquela mulher com aquele pouquinho de azeite derramando. E a Bíblia diz que, e olha, presta atenção aqui, que isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que ela ia derramando o azeite. Cada vez que derramava o azeite, enchia o vaso e automaticamente alguém botava o outro vaso para ser cheio. Se alguém colocava e começava a encher, e a Bíblia diz que quando enchia, ela colocava a parte, pegava outro vaso e colocava, e o azeite começava a encher. A Bíblia diz que encheu todos os vasos. Quando encheu todos os vasos, automaticamente o azeite parou. O que foi que o azeite fez? Parou. Veja que Deus, ele é organizado. Deus não deixa nada
Diga mais alto: o diabo não vai roubar o meu sonho. Olha para cá. Eu falei que aquela mulher, ela era casada com alguém que era envolvido na obra de Deus. Eu falo para a esposa, a gente veio em Pernambuco e a gente vivia uma vida muito bem. Não pagava aluguel. Minha esposa trabalhava, fazia faculdade, eu também fazia faculdade. Eu ganhava bem, ganhava quase 3.500. Só o meu ticket era R$800. Eu trabalhava de motorista dentro da Petrobras. Os irmãos sabem o que é, né? Petrobras é quem trabalha com diesel, né? Divida diesel, gasolina, água. Eu trabalhava ali dentro. Levava os funcionários públicos. Eu não era um funcionário público, mas eu trabalhava com esse grupo. Levava esses funcionários lá dentro da empresa. E é verdade que Deus havia me chamado para uma tão grande obra. E Deus fazia promessa quando ainda eu era muito novo. Eu sou crente desde pequeno, da minha família, eu sou pastor. Tem aqui meu irmão também, Ananias, está por aí. Você que irmão conhece Ananias? Conhece Ananias? Está namorando agora com Maile. É a jovem lá da missão, né? A cantora. Aí meu irmão está namorando com ela, que já está tudo envolvido, né? Forte esse mano, né? Olha. Aí eu dizia para a esposa: rapaz, tá bom demais, a gente não pagava aluguel, era uma benção, restaurante, uma coisa tão boa. Aí Deus falou para mim: essa mamatinha vai acabar, porque eu te quero na obra. Eu disse: mas Deus, não faça isso não, tá tão bom aqui que a esposa passando de um lado para outro. Aí eu lembro que Deus disse assim para mim: eu te quero na minha obra. Eu disse: eu não quero esse negócio tá pregando, dá para mim, porque eu tenho amigos meus que é itinerante, e grande é o sofrimento, irmão. Você colocar muitas vezes o material lá da frente, depois de pregar uma hora, 1h30, meia hora, 40 minutos, e às vezes não é fácil, às vezes não vende nada. Deus quer dar isso para mim, não, esse negócio não dá para mim, tá bom demais, eu minha esposa, tá bom demais. Aí Deus falou para você saber que eu te quero na obra, eu vou tocar em quem tu mais ama. Depois de um dia, minha mãe adoeceu, a minha mãe adoeceu depois de outra semana. Deus levou minha mãe para a glória, isso doeu no meu coração, e Deus me chamando para a obra, dizendo: eu quero. Aí de repente Deus começou a tocar na minha esposa, problema de rir, passava a noite toda, começava a gemer, e eu não dormia, precisava trabalhar todo dia. E Deus disse: meu filho, é melhor você se render, senão eu vou apertar, mas você chega no que liga para teu irmão, não tem como se esconder, diga para ele, diga para ela, sabe, eu já me dizendo a tua Deus vai começar a apertar, porque tem gente que não quer vir para a obra, não quer qualquer bicho, e Deus começa a apertar, a chave de Deus vai apertar, diga para teu irmão: Deus vai soprar o vento, mas alguém vai chegar onde Deus quer. Glória a Deus aqui no frente. Jesus está dizendo que vai apertar teu irmão, e este lugar vai ficar pequeno, porque o amor de Deus aqui trabalhando. Deus vai começar a despertar este povo aqui, meu pastor. Olha essa palavra que eu vou dizer agora. Alabaduza bacamarasérie me dará sua. Atocapatoze me dará nome a conta. Clima gostoso aqui, Deus. Glória a Deus. Amassou me dará cama no meu pastor, vejo Deus levantando um grande exército para te ajudar neste lugar. Aquela dúvida, ele tem visto os teus esforços, e ele manda te dizer que a promessa está de pé na tua vida. Vejo eu um grande pedra na tua vida, querendo atrapalhar aquilo que Deus tem para a tua vida. Alguém tem se levantado contra o teu ministério e tem dito: não vai chegar. Mas eu sou o teu Senhor que te digo: meu filho, entro aonde você não pode entrar, faço o que você não pode fazer. Sabe você que tem o meu degrau para ti você subir, vou eu te honrar. Eu sou Deus de honra.
sobre meu Deus do céu. Eu já fica de pé, nesta noite a unção de Deus aqui. A unção de Deus reservada a dor para a sua. Jesus. Você vai ficar de frente com ele, não fica de frente. Não é como leão e como os bocas, agora fica de frente. Fica de frente porque a unção de Deus aqui está perto. Jesus vai derramar um manto forte aqui nesta noite.
por esta oportunidade.